Olá, alunos, tudo bem? Foi mal a sexta-feira, tive um probleminha de internet e aí não queria mandar nada no domingo, né? Domingo já até estava restabelecido, mas não queria mandar e aí não consegui na sexta. Vou mandar inclusive hoje. A gente tinha até falado de não fazer nada hoje, mas vou mandar hoje até pra gente se livrar disso e não ficar mais um dia além daquilo que a gente já tinha combinado, né? Senão fica só aumenta. Hoje também já acabou o jogo, já tá tudo de boa, então já tô de camisa preta já, né? A gente faz uma aulinha, pelo menos a gente não para. Mas mesmo assim eu vou deixar ela aberta. Então caso alguém às vezes voltou pro trabalho, fez um horário diferenciado aí por conta do jogo, faz essa aula um pouco mais tarde, deixa para amanhã, amanhã eu mando outra, então acaba fazendo aí e dando certo, tá bom? Na aula deixa eu me ajeitar. Na aula anterior, a gente falou sobre o Simple Present e como fazer pergunta e negativa. Falamos de do, do don't, remember? Dá uma olhada na aula anterior. Essas duas aulas elas têm que ser vistas juntas, assim. Então a primeira aula é aquela lá, essa aqui é a continuação dela, porque a ideia é que elas sejam juntas, tá? Na aula anterior a gente fala que para fazer negativas, interrogativas, você precisa usar o do. Então tá bom, agora a gente vai falar de does, né? Então a gente faz essa diferenciação entre eles. Ainda falamos aqui do Simple Present, né? Nosso tempo verbal que estamos trabalhando. É, Só que agora a gente vai focar não em todas as pessoas, mas a gente vai focar em algumas pessoas. Por exemplo, a gente viu na aula anterior que o do ele serve para eu, você, nós e eles, né? I, you, we, they. Só que agora a gente vai ver o does. E o does serve para he, she and it. He, she and it, ok? Seria ele, ela e coisa, né? Então ele é tranquilo. Voltando, foi mal. Tive que fazer um corte aqui no vídeo. Então vamos lá. A gente viu que era o do e o does, né? A gente viu que tem dois. E na aula passada a gente viu que o do era usado para o I, you e they. E o does é usado para o he, she, it. Então o que a gente vai ver hoje é o does. O he, she, it, né? Que a gente chama também de terceira pessoa, certo? No caso da terceira pessoa, a gente tem que reparar que então tem essas mudanças. Que a terceira pessoa ela é composta pelo he, she, it, vocês já sabiam. Esses sujeitos são utilizados para falar de quem a gente fala, né? Por isso que é chamado de terceira pessoa, né? Primeira pessoa sou sempre eu, ou seja, quem fala. Segunda pessoa é quem eu estou conversando. E a terceira pessoa é de quem eu falo. Por isso que a terceira pessoa é o ele, é o ela, ou é coisa. Que eu posso estar falando de alguma coisa também, algum objeto e tal. Ok? Lembrar que, por exemplo, he and she é sempre usado para seres humanos, no masculino ou feminino, de acordo aí com a pessoa e o que ela pretender usar. E o it, ele é usado para tudo que a gente não conseguir classificar aí como ser humano, né? Então, se você estiver falando de um carro, se você estiver falando de uma moto, se você estiver falando de um estojo, de um remédio, de um fone de ouvido, tudo é it. Porque tudo é coisa, né? É, Desde que não seja ser humano, o it ele deve ser usado sempre. No caso de ser humano, pode pegar um pouco mal quando você fala it para uma pessoa, num contexto muito formal, você viajando, você pode estar de certa forma associando a pessoa com it, com coisa, então não usaria, né? Cuidado com esse uso. No caso de pessoas, sempre he and she, sempre he and she. O it a gente deixa aí para o caso de objetos, coisas, né? Ou até animais, por exemplo, como a maioria dos animais a gente não sabe se é he ou she, né? Porque é muito difícil saber. A gente não é biólogo, né? Então tem uns bichos aí que a gente não tem como saber. It, né? Inclusive tem um filme, né? Que tinha lá um bicho dentro do esgoto e o que é aquele bicho? Ele é um ser, não sei, é it. Não interessa. Ele é um it, é uma coisa, né? Não sei gênero, não sei nada dele. Ele é um it, ok? No caso em português, o título dele ficou redundante porque o título é It, a coisa. Que o It já é uma coisa, né?
Então, podia ser só a coisa, mas não fizeram. A gente viu que na terceira pessoa, quando a gente quer fazer uma frase na terceira pessoa, às vezes existem algumas pequenas mudanças no verbo, lembra? Por exemplo, eu falo assim, I like, you like, mas agora é ele. He likes. Eu falo assim, I play, you play, she plays. Ok? I say, what else? I say, I write, eu escrevo, I write, you write, she writes. Ok? She writes, ela escreve. Esse Szinho, ele existe em inglês, mas ele não quer dizer que é plural. Ele é só um Szinho ali, tá? Não, não indica plural nem nada do tipo. É apenas uma forma de indicar a terceira pessoa, tá bom? Isso no presente, no afirmativo. Quando você vai fazer o negativo, aí você não tem esse Szinho. Você vai trocar, na verdade, por um does. Você vai trocar o auxiliar por um does. No caso, é um does not. Deixa eu. Cadê minha caneta? Tá aqui. Deixa eu grifar aqui. É um does not. E no caso, quando você quiser fazer pergunta, ao invés de você usar o do, você vai usar o does apenas. Né? Então, para fazer pergunta, vamos usar o does. Para fazer negativas, vamos usar o does not or doesn't. Here. Quando a gente coloca então no negativo, se a frase, isso aqui é uma coisa legal para copiar, para deixar num caderno, porque é aqui que tem um bom resumo do que a gente está vendo e às vezes a gente acaba esquecendo. Deixa eu apagar, ficou muito feio aqui. Então, quando você quer falar de eu, you, and we and they, lembrar que você tem que usar o don't. Quando você for falar ou a frase for sobre he, she, it, lembrar que daí você tem que usar o doesn't, right? Então eu tenho o don't e o doesn't. Quando a diferença deles é a pessoa que está fazendo a frase. Ou seja, no caso da pessoa, ela é importante nesse momento. Se você estiver fazendo uma frase e a pessoa é eu, então don't. Se você está fazendo uma frase e a pessoa é ele, então doesn't. Ok? E tradução, tem alguma mudança de tradução? Não, não tem mudança nenhuma. Todos eles podem ser traduzidos como não. Esse negocinho aqui é muito ruim para escrever, eu tenho que escrever com o mouse. Eles podem ser traduzidos como não. No, né? Então, eu não vou fazer isso, eu não vou jogar, eu não trabalhei. É sempre o não, tá? Outra coisa importante, ele sempre vem antes do verbo. A próxima coisa depois do don't vai ser um verbo. No caso, por exemplo, a gente quer fazer uma frase negativa, a gente tem que falar don't, né? Por exemplo, I don't, aí o verbo, play. You don't work. We don't study. Se eu quiser falar uma frase com she or he doesn't like. He doesn't like. Ele não gosta. She doesn't read. Ela não lê. It doesn't play. E a coisa, né? Isso não brinca, no caso. Ok? Pode ser um cachorro. Daí você substitui a palavra it por the dog, que fica mais fácil. Ok? Então, qualquer ideia aqui que a gente tem que reforçar: I, you e they é o don't, he, she, it é o doesn't, ok? Isso é importante. Essas questões tinham que ter aparecido depois, mas tudo bem. Ó, por exemplo, I want to go to the beach. Eu quero ir para a praia. I want to go to the beach. I don't want to go to the beach. No problem. I want to go to the beach. I don't want to go to the beach. She wants to go to the beach. She doesn't want to go to the beach. She doesn't. Ela não quer. Ok? Na primeira fica I don't. Eu não quero. Mas na segunda faz uma pequena alteraçãozinha que vai virar doesn't. Tudo bem? Ó, you play soccer very well. Você joga futebol muito bem.
You don't play soccer very well. Você não joga futebol muito bem. She plays soccer very well. Ela joga futebol muito bem. She doesn't play soccer very well. Ela não joga futebol muito bem. Tudo bem? Então aqui é uma abreviação ou alguns exemplos do uso do don't e do doesn't. Você vê que a frase em si ela não tem mudanças. Eu pego a mesma frase. Ó, they like to eat pizza on Fridays. They don't like to eat pizza on Fridays. He doesn't like to eat pizza on Fridays. A frase é a mesma. O que eu estou alterando? Eu estou alterando a pessoa entre uma frase e outra. Na hora que eu altero a pessoa, eu sou obrigado a alterar de don't para doesn't, ok? Então é uma boa questãozinha para fazermos aí. Certo? Então vamos lá, alguns mais exemplos. Então vamos lá. A gente viu no anterior sobre o negativo e agora nós vemos sobre o interrogativo, ou seja, fazer perguntas. Aí para fazer pergunta eu tenho que alterar um pouquinho, por exemplo, ao invés de usar no meio ali, antes do verbo, eu uso no começo, lembra? Então eu uso do, quando você quiser usar um sujeito como eu, você, nós e eles, I, you e they. E eu uso does quando eu quiser usar um sujeito como he, she, it. We want to go to the beach. Do we want to go to the beach? Do we want to go to the beach? E aí depois que você faz uma pergunta como essa, você pode responder yes, we do, or no, we don't. Ok? Que seria uma boa resposta aí para a pergunta. She wants to go to the beach. Does she want to go to the beach? Does she want to go to the beach? Yes, she does. No, she doesn't. Percebe que então tá tudo meio interligado, a gente vai fazendo as perguntas e melhorando as respostas e alterando aí, tá? Do you play soccer very well, né? Does she play soccer very well? Do they like to eat pizza on Fridays? Does he like to eat pizza on Friday? Então a gente vai tendo várias perguntinhas aí para ir criando, né, a partir desse finalzinho aí, desse interrogativo, por exemplo. Ainda a gente pode fazer um comentário, é que não é muito normal em inglês, eles não têm esse costume de fazer uma pergunta negativa. Existe isso. É possível fazer. Você fala assim, don't you want to go to the beach, né? Você já faz uma pergunta negando. Mas em inglês, principalmente em inglês americano, eles não têm o hábito. Eles acham que fazer uma pergunta negativa é uma coisa muito informal. Você já deve ter ouvido, por exemplo, às vezes num filme, né? Às vezes uma música, sei lá, mas eles acham informal. E aí no ambiente mais formal, então assim, emprego, né? Numa conversa, dificilmente as pessoas perguntam don't direto. Don't you play? Daí o cara, não, esse don't, né? É mais fácil perguntar do you play. Porque quando você fala don't, você já está sabendo que a pessoa não faz, né? Você já está dando uma ideia de que isso não acontece. É possível fazer, cadê minha mãozinha? É possível fazer, mas a gente usa bem pouco, tá? Mas é possível. Tranquilo. Na verdade, essa aula ela é um complemento da aula anterior, né? Na aula anterior nós vimos negativa e interrogativa com do, e agora nessa aula a gente vê negativa e interrogativa com does. Então as duas são complementos, as duas se completam aí nesse sentido, tá? A partir da aula anterior e dessa, a gente vai fazer uma atividade, que nessa atividade tem tudo. Tem o do e tem o does também, tá bom? O que é mais importante nesse momento? Volta um pouquinho no vídeo, aquela parte que tá lá as pessoas e aí o do. Aí tem outras pessoas, agora o does. Essa parte é uma parte legal de anotar no caderno, de deixar anotado, porque é uma coisa que você não pode esquecer, por exemplo, tá? O que dá para cobrar desse tipo de exercício? Tanto de você criar frases, por exemplo, crie uma frase aí com o verbo play. Verbo play, tranquilo. Cria uma frase aí com o verbo play. Aí você vai lá, cria uma frase com o verbo play. Cria essa frase agora na negativa. Cria essa frase agora na interrogativa. Então você já vai criando mais frases e aumentando aí
o repertório. Então é mais ou menos aí que nós vamos, tá? Na próxima aula eu vou... Amanhã, né? No caso, hoje é segunda. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o W8 Questions, que é uma outra forma de fazer pergunta que ajuda bastante a melhorar nosso repertório e tal, tá bom? Então vocês vão ver uma outra forma de fazer pergunta aí, mas é tranquilo. Acho que vai ser facinho, tá bom? Vou mandar esse vídeo então, deixar ele aqui gravado, podem acessar depois. E uma atividade. Mas eu posto junto aqui, eu explico na parte escrita ali do vídeo. Mas dá uma lida lá no Teams. Se por acaso vocês não estiverem conseguindo fazer por algum motivo, dá um toque. Não deixem para muito depois, senão vai ficando difícil, tá bom? Valeu, gente. Thank you. E a gente se vê daqui a pouco. Quarta-feira a gente já se vê, na verdade, né? Na quarta a gente já se vê. E a gente retoma esse conteúdo na próxima aula, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Ai, não, eu parei errado. É aqui.